Tá, beleza. Então, a nossa atividade era elaborar um programa que apresente no final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500. Existem várias formas de fazer isso, até o Edomir apresentou uma forma diferente, né, que em vez de usar a função mod, como eu utilizei, ele fez uma iteração de 2 em 2, daí tu garante sempre que tu vai ter os pares, né? Tu começa em 0, mais 2 tu vai ter 2, mais 2 tu vai ter 4, mais 2 tu vai ter 6, enfim. Também é uma forma, tá? Então, eu fiz aqui tanto com for quanto com while. Eu vou explicar primeiro do for, né? Primeiro eu criei uma variável somatória, que vai ser o somatório dos valores pares, então, onde eu vou armazenar esse valor. Eu inicio ela com 0, e daí eu itero de 1 a 500, e verifico se o i, que é a variável que está sendo incrementada, o resto da divisão por 2 é igual a 0. Se for, eu somo o valor do somatório com a variável que está sendo incrementada. Ou seja, na primeira iteração eu vou ter i igual a 1. I igual a 1 é dividido por 2, o resto é igual a 0? Não. Então vai para a próxima iteração. I igual a 2. I igual a 2, divisão de 2, 2 dividido por 2, o resto da divisão é 0? Nesse caso então vai somar com a variável somatório mais o i. O i nesse caso é 2. Vai vir para o 3 vai dar negativo nesse if aqui, e vai vir para o 4. O 4 vai dar positivo. Então, eu já tenho 2 armazenado aqui. Vou somar com o 4. Nesse caso, eu vou ter 6. E assim foi feito com o for. Tudo que eu consigo fazer com for, eu também consigo fazer com while. Às vezes é um pouco mais difícil, às vezes até mais fácil. Nesse caso, então, aqui eu utilizei a mesma ideia. Entretanto, eu fiz enquanto o i for menor ou igual a 500, eu vou incrementando o i aqui embaixo. Eu vou vir aqui com o primeiro i. O i está iniciado em 1. 1 dividido por 2 é igual a 0? Não. Então vai vir aqui, i mais 1. Vai vir para a próxima. 2 dividido por 2 é igual a 0? O resto da divisão é 0? Nesse caso, sim. Então eu vou incrementar i. Como eu tenho o somatório zerado aqui, eu vou ter 0 mais 2, nesse caso vai ser 2. No caso, o somatório vai passar a ser 2, certo? Incremento o i, vai vir aqui, vai dar 3, aqui vai dar falso. Incremento novamente o i, vai dar 4. Então vai dar resto da divisão de 4 por 2 é igual a 0. Nesse caso, sim. Então eu já vou ter 2 mais o i, vou ficar com 6, certo? E assim vai fazer toda a cadeia. Por fim, aqui eu botei uns prints para apresentar os resultados. Ao executar isso, o somatório, então, dos valores de pares de 0 a 500 também é um número par, 62.750, e o mesmo aconteceu no while, certo? 62.750. Alguma dúvida? E daí, pessoal, todos conseguiram fazer esse... Volta para o teu código, Matheus, por gentileza. E daí, gente, todo mundo entendeu? Todos conseguiram, independente de ter entendido o código do Matheus, a explicação estava bem legal, Matheus. Vocês entenderam, conseguiram resolver esse problema? Tiveram algum problema? Tranquilo. Beleza. O único porém que eu ia fazer, tu tem um problema aí, daqui a 2 dias tu vai ter um grande problema, né, Matheus? Não sei. Vai vencer a licença trial. Sim, tá no trial. Não, tá olhando. Nem tinha visto, eu nem lembrava disso, professor. Não, tava ali no início, deu na prompt quando tu entrou, daqui 2 dias vem. Nossa, nem vi. Então, tem um problema. Aí pra semana que vem. Tá, brincadeiras à parte, sim, bem legal, bem didática a tua explicação, da forma correta, usou a questão dos dois tipos de laço, diferentemente. Eu ia até perguntar para vocês, primeiro eu ia dar uma dica, obviamente que o Matheus deve ter feito isso e ele já sabia o resultado do somatório, mas quando tu trabalha com questões, evidentemente até um laço de 500, é óbvio que vocês não vão fazer até 500, faz até 10, que fica infinitamente mais fácil de fazer o somatório, tu sabe o somatório dos pares de 1 a 10, ou dos ímpares de 1 a 10, né, no caso aqui seriam os pares, e daí vocês podem começar a fazer a validação, o teste
STD mesmo, tá? Isso é só uma observação que eu coloco, que obviamente que as pessoas veem isso. E outra coisa aqui, ó, esse código, que é um código enxuto aqui, um problema pequeno para resolver, ele mostra claramente, e o Matheus colocou, e eu vou reforçar isso, gente, sempre é possível fazer através dos dois laços. Talvez, em alguns problemas, se torne mais difícil tu fazer com um ou com o outro. Geralmente, o pessoal tem uma restrição de fazer com while. Por que isso? Eu ia perguntar isso e ia ter que ficar bem claro para vocês qual é a grande diferença de utilizar um laço em detrimento ao outro. A questão de vocês usar o while aí, vocês podem verificar que vocês estão controlando a variável, tá? A variável controle, no caso aqui do Matheus, o i, tanto a nível de comparação, com como vocês vão comparar isso, e principalmente a nível de incremento. Então, esse é o maior número de erros quando tu usa a estrutura while de laço, tá? As pessoas esquecem de incrementar, ou tem erro no incremento, ou não lembram de incrementar. Então, eu só faria mais essa observação, e não tem nada a ver com a resolução. Não sei, pessoal, querem aproveitar alguma coisa aqui para tirar alguma dúvida? Está bem didático aí o código e o exemplo que ele colocou. Tranquilo, então. Matheus, acho que está tranquilo. Então, por gentileza, o próximo código, o próximo grupo aí. Assume o controle aí, por gentileza. Opa, desculpa, estava falando com o microfone fechado. Ah, a Tatiana já sumiu. Beleza. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Sim? Tá jóia, então. Vocês estão vendo a minha tela do MATLAB? Sim. Viu como eu sou um bom aluno? Viu? Sigam esse exemplo. Falem com o professor, tá? Que bom. Tá jóia, então. Eu acho que eu vou começar a ficar quieto para você sentir a agonia que é estar no outro lado sem ouvir nada. Não faz isso. Então tá bom. Pessoal, o nosso programa era para fazer o cálculo de um fatorial, né? Então, aqui nós comentamos bastante o código para vocês poderem ir acompanhando, né? O primeiro exercício que a gente, na verdade, a gente fez quatro formas de fazer o cálculo, com 4 códigos diferentes, né? Com a função for e o while, né? Então, aqui, nós aqui no início, então, nós colocamos a variável, né? A entrada, nós inicializamos também, né? Com i igual a 1 e o n fatorial também igual a 1. A gente sabe que a gente tem uma condição para cálculo de fatorial que não pode ser digitado número negativo, né? Então, eu coloquei um if aqui na linha 9, e aí, então, a gente implementa a função while. Aqui na função while, nós incrementamos o contador, que vai fazendo a multiplicação dos números fatoriais, né? Assim como o Matheus explicou antes. E então a gente tem o fim da função e é printado na tela o valor do fatorial. O que a gente fez também? A gente fez a função, o algoritmo com a função for. Basicamente, a mesma inicialização aqui, né, com a variável, só a gente tem que o for, ele tem implícito um contador, diferente do while, né? O while a gente precisa incrementar o contador, como o professor falou, né? A gente precisa tem que ter um controle maior e tem que fazer a incrementação do contador, né? Então, com o for, a gente fez aqui,
E aí eu coloquei um comentário que no nosso caso, do exercício do fatorial, utilizando for, a gente tem a economia de 2 linhas de código com o uso do for, comparado com o uso do while, né? A gente tem o mesmo resultado, mas a gente economiza duas linhas de código. Então, a gente achou bem interessante, né? Quando a gente for fazer um algoritmo, a gente olhar e ver qual dos dois seria o jeito mais certo da gente usar, onde a gente pode estar fazendo o melhor, né? Eu também encontrei aqui, nesse programa que a gente fez, eu vou rodar para vocês ver, ele gera uma caixa de diálogo. Deixa eu só terminar essa aqui. Deu um probleminha aqui. Nesse aqui, então, ele gera uma caixa de diálogo onde dê a resposta na janela de comando. Aqui, então, é a implementação da caixa de diálogo, né? Aí a gente colocou o condicional, né? No caso de digitar um número negativo. Vou digitar um número negativo para vocês verem como é que ele responde no caso da caixa de diálogo. Ele traz a mensagem para nós, então, de erro e pede para nós digitar um número válido. A mesma situação acontece se a gente for no exercício anterior. Ele dá uma mensagem de erro e pausa o programa. Então, a gente tem que rodar novamente e colocar o valor válido. Eu não sei se tem alguma pergunta. Pessoal, o que acharam? Entenderam? Está bem completo aí sobre a ótica de usar os dois tipos de laço e introduzir um outro comando que a gente não tinha visto ainda, mas tranquilo, né? Porque é uma funçãozinha pronta do MATLAB e a caixa de diálogo. E ajuda a entrada. Curtir a caixa de diálogo. É bem interessante, porque te dá uma formatação melhor. Me chamou bastante atenção, eu achei ontem na internet, eu estava olhando os outros exemplos, daí eu pensei, mas eu dava para tentar implementar no nosso, e aí eu resolvi seguir fazendo. É bem legal, tanto a caixa de diálogo para entrada de dados, como também a questão de saída de mensagens. Depois a gente pode trabalhar isso, bem interessante. Pessoal, eu achei particularmente interessante e queria dar uma instigada em vocês aí, uma cutucada em vocês, a saída do pessoal de testar a entrada a partir do problema. Então, isso eu achei bem didático no início aí, tá de parabéns, tá? Que tu introduziu qual era o problema, qual era a questão do fatorial e qual é o limite do fatorial, que tu tem que calcular o fatorial, obviamente, de um número positivo. Daí a Tati fez um teste aí. Vamos pegar o exemplo aí que tu tá usando o for. Esse teste é válido, funciona, fica quietinha, Tati. Para o pessoal, o que vocês acham? Tá certo esse teste? Ele vai resolver o problema da pessoa não entrar com um número negativo? Pergunta para a turma. Podem falar aí, vocês são muito quietinhos hoje. O que vocês acham sobre isso? O teste é aquele 1 de n menor que 0? Isso, que é para não permitir a entrada de números negativos. Essa seria a ideia do grupo, né? Eu vou chamar grupo, né, Tati? Sim, ele vai bloquear, porque vai lançar uma exceção. Daí, como tu não tem um tratamento dessa exceção, vai parar o programa. Será que ele para? Acho que para. Vamos olhar para o código aí. Depois ela vai rodar o código, tá? O que ele faz ali, aquele if? Dá uma olhada no código. Verifica se é negativo. Se o número que entrou, que no caso é o n, lá do input lá em cima, é menor que 0. Ou seja, e daí o que ele faz? Se for menor que 0, ele vai lançar uma exceção. O que seria lançar a exceção?
gerar um erro. E o que acontece quando acontece isso? Teoricamente, ele cairia num tratamento de exceção, mas como não tem o tratamento de exceção, ele está encerrando. Senão ele printaria o fatorial, Isso. Assim, ó, a ideia é boa, tá? O que eu vou questionar é a implementação. Ela utilizou o erro. O erro, ele vai ocasionar, eu não tô com o mouse, tá? Te bota o mouse lá no vermelhinho no erro, lá embaixo. Aqui. No command, não, desculpa, isso. Ele gerou uma interrupção de erro. E como foi falado, esse erro não foi tratado. Ainda bem que dentro do if foi utilizado a questão de erro, a saída como erro, que ele parou, abendou a execução do programa. Se fosse um print ali dentro, ele simplesmente ia avisar o programa e entrar no for e não ia resolver. O problema de utilizar o erro, você vai ter que executar novamente o programa. Qual seria a saída, eu pergunto para os demais, para a gente fazer com que ele não simplesmente acusasse o erro e pedisse um novo número? Como vocês iriam implementar isso? Coloca o for dentro do if. Coloca o for dentro do if? Digamos assim, if n menor que 0, daí dá um fprintf de número digital não pode ser negativo. E else if, daí o restante, né, o for. Porém, aí não ia iniciar o programa de novo, né? Não, acho que teria que botar um while lá, enquanto for menor que 0, fica dando um input. Isso. Tem que fazer alguma forma que a gente chama, o que a gente já conversou sobre validação de entrada. Como a Tati falou, para fazer o fatorial eu não posso trabalhar com número negativo. Se eu não posso, é uma restrição. Eu tenho que validar a entrada. Como eu valido a entrada? Tu poderia faz aí em tempo de execução. Tira aquele if ali e coloca um while. Enquanto, tá? Tira o erro, pode deletar e copia aquele input lá em cima e coloca aí nesse lugar de toda essa linha. Aquele n igual a input, digita o número lá. Coloca no lugar isso. Pode deletar o resto ou comentar, como tu queira. O que o colega falou, claro que tem mais um probleminha, a gente vai falar. O que ele está fazendo, pessoal? Enquanto a entrada for negativa, tu vai ficar pedindo, digita um número, até o usuário se tocar que ele está entrando com o número negativo, né? Então poderia colocar até uma outra mensagem do tipo assim, ó, número errado, alguma coisa do gênero, número negativo, por favor, entrar com número positivo. Qual é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é que ela está fazendo um input lá em cima, não teria problema, se entra negativo, ele vai verificar e vai ficar num laço. Então, ela entrou fora e depois começa. Outro, tu poderia até tirar aquele input e fazer o que a gente chama de forçar a entrar no while como default. O que seria isso? Para economizar aquele input lá em cima, pessoal, n igual a input, digita um número na segunda linha que está aparecendo no código, eu poderia inicializar o n com -1. O que é isso? É forçar que ele entre a primeira vez no while e seja uma entrada normal. É uma outra alternativa também que o pessoal utiliza bastante. Para não usar o input. Tem problema de usar o input? Não, não tem. Pode rodar o programa aí, em tese tem que funcionar. Vamos verificar se a gente fez certo. Entra com o número negativo, já. Entra com o número negativo, até enjoar. Ele ficou naquele laço, enquanto ela não bota um positivo, tá, Tati aí, vai botar um positivo, vai calcular o fatorial, resolvido o problema. Pessoal, essa maneira que eu estou mostrando aqui no código, eu já falei isso, mas eu vou insistir, a gente estuda algoritmo, a gente estuda programação através disso, não precisa uma lista enorme que o professor tem que dar para vocês estudar. Isso que a Tati fez, usar o mesmo problema, entender o problema com while, com for, já é uma variação de um exercício, no mínimo vira 2. Depois, efetivamente,
tu poderia fazer a validação da entrada, começar a validar a entrada através... Validar, tu vai através do while a partir de uma condição e ficar repetindo. Depois ainda tu pode fazer questões do tipo, deixar o mais genérico possível, que aqui está genérico, tu está pedindo um número para calcular o fatorial. Tu poderia alterar agora esse código e fazer com que apresentasse o fatorial do intervalo, em que tu dá o início e o fim, ele te dá todos os fatoriais de todos aqueles números dos intervalos. Então, quer dizer, com um único problema, um único exercício, tu faz 4, 5, 6, 7 variações. Daí tu começa a dominar os comandos, tu começa a dominar a resolução do problema, e tu vai ver daí quais são as melhores saídas ou não para a implementação. Então, a minha dica para vocês estudar também código, treinar código, algoritmos, leia-se, é fazer esse tipo de coisa. Ficou alguma dúvida, pessoal? Aproveitem aí a Tati. Como a turma tá boazinha hoje, não tá perguntando. Então, obrigado, Tati. Exercício 3, Luana. Luana, tá aí? Sim. Tá. Eu vou fechar meu microfone. Fica à vontade, Luana. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Tá carregando. Carregou. No MATLAB? Abriu? Sim. Sim, Lu. Sim. Tá. Então, o meu problema era apresentar a sequência Fibonacci até o 15º termo. A sequência Fibonacci, ela começa com 0, 1, e então ela começa a somar os dois números anteriores, né? Então, o terceiro termo seria 1, o quarto termo seria 2, e assim por diante. O pessoal da matemática sabe e que ela forma como se fosse um caracol, né? Várias coisas na natureza seguem a sequência Fibonacci. Então, eu fui pesquisar sobre a resolução e percebi que eu poderia simplesmente usar a função Fibonacci-n, em que você colocaria Fibonacci 15 e apresentaria os 15 primeiros termos de Fibonacci. Só que essa função só existe a partir do MATLAB 2017, né? E também para a gente poder fazer com os laços de repetição, enfim, eu fiz de outra forma. Como a sequência já inicia com dois termos conhecidos, e como o programa não pede uma entrada do usuário, né? Então, eu fiz da seguinte forma. Eu declarei as duas primeiras variáveis, que é 0 e 1. Então, eu mostro na tela o A e o B, né? Que é os dois primeiros termos. Depois disso, eu inicio um laço que vai até 13, porque os dois primeiros termos eu já mostrei, né? Que faz o seguinte, ele calcula um F, que seria o próximo termo de Fibonacci, né? Que é A mais B. Então, eu declaro, depois de calcular esse F, eu declaro que A é igual a B, então A assume o valor de B, e B vai assumir o valor de F. Então, no próximo laço, vai ser a soma mais o valor de B, né? Que é os dois próximos termos. Pausa por 0,5 para mostrar o valor. E mostro o valor de F, que é a soma, né? Isso também pode ser feito com o while. Daí eu vou primeiro rodar esse aqui para mostrar aqui conforme funciona. Então, ele começa a botar todos os valores de Fibonacci. Eu conferi todos os valores na sequência Fibonacci mesmo e estão corretos. Então, aqui ele termina o código. Lá ele disse, sequência Fibonacci até o 15º termo e coloca 15 termos da sequência Fibonacci. Se eu comentar essa parte do for e tirar essa aqui, aí eu posso fazer a mesma coisa com o while.
né? Só que primeiramente tem que inicializar o x como zero, mas o laço vai até 13 da mesma forma, porque lá em cima eu declarei as duas primeiras variáveis. Então, enquanto x for menor que 13, vai fazer a mesma coisa que o for. A Fibonacci é A mais B, A assume o valor de B assume o valor de F, eu pauso por 0,5, mostro o F e incremento o X, né? Então, o X vai ser um valor maior. E assim ele vai até que o X seja maior que 13, sai do laço e termina o programa. Posso... Dessa forma, ele faz exatamente a mesma coisa. Né? A sequência Fibonacci e os 15 termos. Essa foi a forma que eu fiz. As duas formas que eu fiz. Alguém tem alguma dúvida? Daí, pessoal, vou ficar quietinho. Deixa eu vou para vocês perguntarem. Oi, tá ouvindo? Desculpa, Olá. pessoal, eu só vou... Eu comentei coisa demais. Aqui eu não posso comentar essa parte, eu só deveria comentar o for, né? Aqui o código seria assim, na verdade. Porque vocês viram que deu errado aqui, ó. Ele não mostrou o primeiro termo, né? Mostrou só porque eu tinha comentado esses dois. Na verdade, eu queria comentar só o laço for para poder fazer pelo laço while. Então, se eu fizer aqui novamente, dele dá certo. Agora sim, alguém tem alguma dúvida? Alguém tinha uma dúvida, começou a falar, é isso? Eu queria perguntar por que tem que usar o disp antes da função, no while? Boa pergunta, explica aí, Luana. O disp dentro da função? Antes do Não, x. antes, Luana, lá os dois primeiros termos, possivelmente. Esses dois? Porque ele tem que inicializar em alguma coisa, né? Como essa sequência tem esses dois primeiros termos, eu tentei fazer de uma forma que desse para fazer tudo dentro do laço, mas não foi possível, porque se eu colocar aqui dentro que o A é igual a 0 e o B é igual a 1, ele vai dar sempre a mesma coisa. Ele vai fazer sempre que A é igual a 0 e B é igual a 1 e vai somar sempre 0 com 1, 0 com 1, 0 com 1. Vai dar o mesmo valor sempre. Por isso que eu tenho que inicializar essa variável fora do laço, porque senão não vai dar o resultado que eu espero, né? Então aqui é 0 e 1, mas depois de iniciar o laço, não vai mais ser 0 e 1, vai ser o valor anterior sempre. E daí eu vou conseguir fazer a soma Fibonacci mesmo, senão eu teria só 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Não sei se eu expliquei bem. Conseguiu entender? Quem perguntou, desculpa, eu não vi quem tinha perguntado aqui. Sim. Entendeu? Pensam assim, ó, pessoal. Pensam, ó, eu sempre digo isso, vocês têm um problema, resolvam ele no braço, na mão, na caneta. Como você começaria a série de Fibonacci? Tu não iria começar a escrever 0, 1. Daí tu ia retroceder no termo anterior e no atual, somar os dois para gerar o próximo. 0 mais 1, 1. Daí tu entrou num laço. Tu tem que inicializar, tu tem que começar o problema. Não tem como o laço fazer essa inicialização para ti, nessa sequência. Então ela usou essa artimanha, né? Esse truque. Inicializou os dois primeiros, deu o display dos dois primeiros, porque depois ele entra num laço. E o laço vai incrementar, gerar o termo e imprimir. Mas os dois primeiros têm que ser inicializados para startar o processo e tem que ser os dois primeiros, que são os disp lá, eles têm que ecoar na tela. Exato. Mais alguma dúvida, galera? Então, vamos lá. Luana,
primeiro, parabéns, tá? Eu estava até pensando aqui, se eu fosse dono de uma agência de desenvolvimento, de uma empresa de desenvolvimento, eu ia ter que contratar hoje à tarde, né? Porque a Luana fez uma coisa que eu adoro, tá? Que é comentar código, tá? Isso aí é um achado para quem cai efetivamente num código de uma outra pessoa. Ajuda muito. Talvez, todavia, porém, o que eu faria era talvez, se tu não entender quem vai ler o teu código, o Fibonacci, ele vai ter que efetivamente procurar um pouquinho para entender o A e B. A não ser que o A e B for after, before, ou se não, o anterior e atual. Talvez, só isso eu iria alterar para melhorar a didática sobre a ótica A e B. As pessoas, às vezes, têm dificuldade. Claro, tu pode dizer, é simples. O A é o primeiro termo, o B é o próximo. E, a partir daí, o F vai ser a geração do próximo termo. E tu vai fazendo a troca. Mas talvez... Que é o primeiro e o segundo, mas... Isso, está explicado ali em cima. Um nome autoexplicativo, né? Exatamente. A única coisa que eu poderia adicionar para complicar era fazer isso, deixar mais clara a tua variável A e B, mas como tu já defendeu de forma bem propositiva, está definido ali, ó. A variável A é o primeiro termo, o B é o segundo, e depois, sucessivamente, é uma troca. Somente isso. Pergunta que eu faço para a turma, tá? A Luana daí fica quietinha aí. Como vocês fariam? A Luana resolveu o problema que era proposto para achar até o 15º termo da sequência de Fibonacci, para deixar isso dinâmico sobre a ótica de fornecer o número qualquer, e ele mostra, digamos, se eu entro com o número 7, ele mostra até a 7ª ocorrência da sequência de Fibonacci. Se eu boto 34, ele vai botar até a 34ª sequência de termo da sequência de Fibonacci. Como é que vocês alterariam? O que vocês usariam nesse código aí? Quem tem alguma ideia? Não precisa implementar, não vou pedir para implementar aqui, eu só quero saber qual é o artifício, a instrução, a solução que vocês iriam usar. Entenderam a pergunta? Aqui, o que a Luana nos mostrou aqui foi a implementação de Fibonacci até o 15º termo, e ela está printando, listando na tela isso. Mas se eu não quisesse o 15º, quisesse deixar genérico esse problema, em que você entraria com o termo até onde ele iria imprimir isso? Como vocês fariam? Qual a estratégia? Questionaria o usuário ali qual é que é o valor daquela variável que ela está testando no while. Qual é a variável que ela está testando no while? Ou no for? É isso, essa variável x aqui, pediria o valor. Concordam, pessoal? Pediria lá em cima o input na variável x. Está resolvido o teu problema. Claro que teria um problema só, que daí eu ia sacanear, eu disse, eu só quero até a segunda sequência de Fibonacci, né? Tem que tomar um certo cuidado nessa questão, porque ela já está pressupondo que tu começa a partir da terceira, né? Talvez esse tratamento teria que fazer, mas também não vou dar esses requintes de crueldade para vocês, né? Porque ele precisa de uma inicialização, então ele poderia tentar trabalhar num erro, numa exceção nesse caso. Mas o correto aí, o que o Regis falou, você simplesmente pede para entrar com essa variável x e, em tese, ele vai calcular até, efetivamente, a coisa, descontando de x os 2 primeiros termos que ela inicializa. Só essa questão. Porque senão ele sempre vai te dar 2 termos a mais, né? Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Ok, então. Luana, obrigado, parabéns pela solução. Obrigada. Deixa eu ver agora, Luana, componente Carolina, Félix e Maurício. Agora eles vão apresentar o exercício 4 e o exercício 10, correto? Podem assumir aí o controle do processo. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui, professor. Estão vendo minha tela? Sim. Maurício, só um pouquinho, desculpa, eu esqueci de comentar lá no código da Luana, aliás,
que ela fez bem legal também, e tá de parabéns por isso, e eu gostaria que você seguisse esse exemplo. O MATLAB, gente, tem função para tudo, tá? Inclusive, algumas funções você consegue, ou algumas utilidades você consegue a partir da combinação de várias funções. Então, ela mesmo mostrou efetivamente ali da questão de Fibonacci a partir da versão, acho que, se não me falha a memória, de 2017, que ela mostrou, existe pronto. Então, isso é fundamental, por isso que a gente brinca, eu já fiz essa brincadeira para vocês, que vocês têm que aprender 2 comandos no MATLAB, o man e o looking for, né? Desculpa, o help e o looking for. E se você não conseguir a partir desses 2, tem uma outra ferramenta maravilhosa chamada Google. Tem as funções, pessoal. Às vezes não é tão simples, não é tão didático o help no MATLAB sobre a ótica da sintaxe que tu tem que botar no comando. Às vezes eles são um pouquinho enrolados, mas daí tu dá uma gugada, eles têm zilhões de exemplos. Eu diria que essa é uma das grandes vantagens do MATLAB, além da quantidade de funções já definidas, a documentação que existe a nível de internet. Então, possivelmente, numa resolução de um problema de vocês vão ter que achar um monte de funções que já fazem isso. Dica, depois a gente vai conversar. Na prova, a primeira pergunta que vocês fazem, se tu pede para resolver um problema, eu posso usar função, se eu não deixo explícito na questão que não pode ser usada a função, por exemplo, daqui umas 2, 3 aulas a gente vai trabalhar com classificação de vetores, tá? Leia-se sorte, tá? Tem o comando sorting, ascending, descending no MATLAB. Então, para que eu vou mandar vocês, efetivamente, uma questão de prova? Classifique em ordem crescente um vetor gerado de forma aleatória. Dá um sort no ar, ele gerenciou. Daí eu vou botar sem usar funções pré-definidas, porque eu quero que vocês façam no braço. Então, já fica essas 2 dicas. Podem usar a função à vontade, a não ser que eu deixe explicitamente, no caso, que não pode usar. Claro que agora a Luana fez certo, não teria sentido desenvolver uma solução de um problema com essa função, se o intuito era mostrar o código, tá? Tinha esquecido disso aí. Pode continuar, desculpa a interrupção, Maurício. Tudo bom. Aqui, as nossas questões era a 4, essa dos caracóis aqui, né? Ler um número n menor ou igual a 50 e apresentar o valor objetivo da multiplicação sucessiva de n por 2, enquanto for menor que 250. Aí aqui, a gente pediu o número, né? Digite o número menor que 50, e daí aqui a gente valida. Ele era menor ou igual a 50, né? Aqui a gente valida. Se o número for maior que 50, ele cai fora. Printa a mensagem, né? Que o número deve ser menor ou igual a 50 e dá um return. É a mesma lógica daquela função error, só que com o return, para ele sair da execução do código. Bom, se o número for 0 ou menor, a gente também faz uma validação para ele não seguir a execução do código, né? Porque senão tu vai ficar em um loop eterno ali. E daí aqui a gente faz um whilezinho com true, onde a gente pega o número e multiplica ele por 2. E aqui a gente faz a verificação se ele passou de 250. Se ele passou, dá um break. Se não, a gente printa um n, e aqui é só uma lógica para fazer essa estrutura aqui, né? E printando por quantas vezes aquele número foi multiplicado. E daí aqui soma o contador de vezes que tu precisa preencher esses multiplica por 2 aqui. Então, executando o programa, o usuário digita um valor, né? E aqui ele preenche as multiplicações que ele teve, enquanto é menor que 250. Partir para a explicação do próximo, professor? Não, espera aí, eu acho que vamos dividir. Tá. Jack, vamos dividir por partes. Galera, tá liberado aí. Cheio de novidades no código aí, aproveitem. Usem aí bastante, Maurício. Novidades no código que eu digo que tem vários comandos que talvez vocês não conheçam, mas vamos lá, essa é a ideia. Discutir código.
Ou vocês estão muito tímidos, ou vocês estão muito sábios. Aí todo mundo entendeu o código, os comandos, tudo que ele usou? Vamos lá, então. Eu estou cheio de dúvidas. Vamos lá, Maurício. Sobe, então. Já... Sim. Sobe no início do teu código, Maurício. Tá, aqui. Não, primeiro, tranquilo. Tá correto o código, bem explícito aí. O que a gente poderia fazer? De novo, ele fez uma opção, pessoal, de validar entradas, e quando a entrada não é válida, o que ele faz? Efetivamente cai fora do programa e do problema, certo? O que poderia fazer é a mesma coisa que a gente conversou no primeiro, poderia usar um while aí para forçar não cair fora da execução e fazer os mesmos testes e ficar perguntando, pedindo uma nova entrada. Isso a gente já comentou, é uma possibilidade. Para baixo, Maurício, por gentileza. Beleza. Todo mundo entendeu seu while true aí? O que é isso? Maurício, fica quietinho aí. Se entenderam, me explica o que faz esse while true aí. Como ele vai executar infinitamente. Todo mundo tinha entendido isso? Ó? Ele fez um laço infinito. O while true ou while 1, poderia botar o while 1, funciona da mesma forma, enquanto 1. Quanto 1 vai ser 1, sempre. Então a gente chama de um laço infinito. Ele optou por trabalhar que o programa dele nunca pare. Se o programa dele nunca para, ele tem que tratar essa parada. Como ele trata a parada? Que era o problema inicial, quando ele só pode fazer o somatório até que o produto seja, no máximo, menor ou igual a 250. Então, ele fez aquela que está o mouse piscando ali, justamente quando o número for maior, se o número for maior ou igual a 250, ele dá um break. O que faz o break? Termina com aquele while infinito. Tá? Essa é uma estratégia muito usada na programação. Tá? A gente brinca, né? Que seja eterno enquanto dure. Então, tu trabalha com um laço infinito e, obviamente, trabalha quando tu quer parar, porque senão o teu programa não vai parar, tá? Então, só para colocar, eu acredito que essa seja a maior novidade. E depois ficou muito legalzinho ali o segundo laço, que ele usa o for dentro do while, que é justamente um pouquinho mais para baixo ali, que é justamente para ele printar na tela o n vezes 2 múltiplas vezes, como ele fez isso através de um while ali com um contador. Então ficou bem legal essa questão aí, ele vai incrementando a saída. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu o código? Ok, então. Parabéns, Maurício, pode continuar o baile. Beleza. Aí o segundo exercício nosso era esse 10 aqui, ó. Esse aqui, ó. Elabore um algoritmo que determine o valor de S, onde S é um número dividido por aquele número no expoente 2, né? E quando o número é par, ele tem que subtrair da função, né? Até o número 10, dividido por 100. Aí, para fazer isso, a gente começa o número com 1, e aqui a gente faz um bufferzinho para ir armazenando a soma, né? O resultado. Aí, enquanto o número for menor ou igual a 10, ele vai entrar no while. E aqui, para saber se tem que somar ou subtrair, a gente faz um mod, uma divisão por 2. Se der resto 0, é o número par. Então, se é um número par, a gente pega aquela operação e faz ela menos o valor do buffer aqui, né? Do valor acumulado aqui, né? Usa somatório que o pessoal entende. Somatório, isso. Daí, o cálculo aqui é o número dividido pelo número elevado ao quadrado, né? E daí, caso o número não seja par, seja ímpar, a gente faz a mesma operação, só que somando. E a gente vai somando o número de 1 em 1 para ele poder, uma hora, sair do while. Então, executando aqui, o valor é
Deixa eu abaixar aqui. Aqui, 0,65. Ele dá um número maior aqui, mas é por causa da formatação. Aqui. Seria isso, esse exercício. Daí, pessoal, dúvidas? Na verdade, ali era uma série. Ele descobriu qual era o critério de formação dessa série, que ou ele intercalava mais e menos, somar e subtrair, ou ele testava na questão de par ou ímpar, que dá no mesmo. Então, depende como vocês querem implementar. Ele usa um while para implementar e ele alternava. Quando era par, ele diminuía, né? Quando era ímpar, ele adicionava ao somatório. Beleza, então, Maurício. Eu estou tocando adiante, pessoal. Estou partindo que não tenha dúvidas nos códigos de vocês. Nos códigos, desculpa, apresentado. Obrigado, Maurício. Deixa eu ver quem é o próximo. Valeu. Onde é que eu estou? Exercício 6, Jean e Regis. Podem assumir. Só vou compartilhar aqui a tela. Bom, então esse exercício 6, a gente tinha que desenvolver aqui uma operação que simulasse uma calculadora, né? Que dessemos entrada a dois valores, a dois números, informasse a operação e fosse realizado o cálculo. Bom, esse exercício a gente fez sem o laço de repetição, então o que acontecia? A gente não conseguia controlar se quisesse que o usuário continuasse realizando os cálculos. Então, para sanar esse problema, a gente usou um laço de repetição. A gente optou pelo while. Por quê? Justamente pelo que a gente já comentou em exercícios anteriores. Então, a gente está, aqui nesse caso, validando uma variável, né, de entrada aqui, que seria o nosso operador. Então, a gente consegue fazer o controle até quando que é para executar esse laço de repetição. Todo mundo está ouvindo aí, normal, pessoal? Eu estou ouvindo tranquilo, Regis. Tá, beleza. Então, aqui ele só vai fazer um arranjo, né, mostrar uma mensagem. Esse arranjo ele poderia estar fora. Então, a gente optou por colocar aqui dentro, que é para quando o usuário executou uma operação, se ele quer executar novamente, ou se ele... E se ele quiser executar novamente, ele tem as opções ali, novamente, de soma, subtração, multiplicação, divisão. Mas se quisesse deixar um pouquinho mais enxuto, daria para colocar aqui fora. Então, notem que o while, ele inicia aqui, ele faz a verificação de validação sobre um caractere específico, que é o S. Então, enquanto for S, ele vai ficar repetindo. Então, nesse caso, a gente está... Como a primeira execução, né, do while, ele precisa ter uma validação, então a gente inicializa ele aqui com um valor, né, de uma string para a variável. Então, ele já entra aqui como se fosse verdadeiro, né, o S, e aí ele executa as operações. Bom, a gente resolveu de duas maneiras. Uma usando o else if e a outra usando o switch case. Bom, aqui a gente poderia ter usado só o if normal, né? Mas para deixar um pouquinho mais enxuto o código, diminuir um pouco de linhas, a gente usou o else if. Então, dá a entrada para as duas variáveis dos valores. Então, valor para a variável A, valor para a variável B. Verifica qual a operação, então se é uma soma, uma subtração, uma multiplicação. Caso for uma divisão, então ele faz aquela verificação, né? A gente não pode ter uma divisão por zero. Então, caso o valor de B, né, da nossa variável B, ele for o zero, então emite lá
um display, né, uma mensagem que não é possível dividir por zero. Caso contrário, faz a divisão e armazena aqui na variável resultado como um ponto flutuante. Caso nenhuma das operações for informada, ou seja, se informar algum outro caractere aqui na operação que não seja uma soma, subtração, multiplicação, divisão, então ele emite aqui um display, ele imprime uma mensagem, né, de que a operação não foi correta. E aqui o final, a gente faz o controle, então, do nosso while, até quando que ele vai ficar repetindo. Então, enquanto a gente digitar lá o caractere S, tanto faz se ele for maiúsculo ou minúsculo, né? A gente deu as duas opções aqui. Então, enquanto ele for S, ele vai ser verdadeiro e vai ficar repetindo. Agora, caso aqui a gente colocou como um N, né, para ele cair fora do laço de repetição, mas poderia ser qualquer outro caractere, né, a não ser o S. Então, qualquer outro caractere, a não ser o S, ele vai interpretar como se fosse o caractere de saída do nosso laço. Deixa eu só executar aqui. Então, ele vai pedir o valor da variável A, o valor da variável B, a operação que eu quero realizar. Caso eu deseje continuar executando outras operações, caractere S. Agora, se eu quero sair fora do laço de repetição, eu quero encerrar a minha calculadora, eu vou digitar qualquer outro caractere aqui, vamos colocar o caractere Y, e aí ele finaliza o programa. Bom, a outra maneira que a gente resolveu, então, foi utilizando aqui o switch case. Então, ele é bem semelhante ali também na parte de condição. Aqui a estrutura do programa ele é a mesma, né? Só que na condição, ao invés da gente utilizar lá o if, a gente fez com que o usuário, no momento que ele informa a operação, então o switch ele verifica aqui em qual dos casos que essa operação ela se encontra, e aí executa o código interno ao case. Caso não for nenhuma operação, ele informa, então, aqui que a operação informada ela não foi correta, e nos dá lá ao final também a opção, né, de continuar realizando o cálculo ou finalizar com um outro caractere diferente do S. Ficou alguma dúvida, pessoal? Galera? O pessoal está bem bonzinho hoje. Vocês combinaram entre vocês, ninguém faz pergunta, aquela máxima, né? Não, tranquilo. Regis, também parabéns aí, de novo. Vou elogiar. Isso é muito bom, principalmente para quem vai olhar esse programa, ler esse eu e depois os teus colegas, todo ele comentado. Está bem estruturado, com as duas variações que tu pode usar, do case, ou tu usou o if else, lá, o else if, aliás, desculpa. Eu acho que está bem legal a tua resolução, e bem didática também a tua explicação. Pessoal, eu vou agora, deixa eu fazer um pouquinho aqui, só dar uma... Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Desculpa, antes? Pelo tem uma observação aqui, professor. Fala. A gente poderia usar o do while, não sei se a gente vai ver essa operação, esse laço de repetição. Ele até ficaria mais interessante, né? Porque ao invés de a gente fazer o teste aqui no início, a gente faz o teste lá no final. Então, sim, ele ficaria mais didático sobre a questão da saída, né? Exatamente. Poderia que é uma variação do while, tá? Tanto faz. É o famoso laço com a verificação no início ou no final, né? Isso.
Tá, vocês vão encontrar muito isso em várias linguagens, ou também no caso do uso do repeat, que o MATLAB não deixa, né? Não disponibiliza. Mas tranquilo, sim, é bem observado. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício, gente? Tá, então eu vou parar um pouquinho aqui a gravação